Olá, amigos. 15 de dezembro de 2011, o cidadão de olho na segurança pública. Não poderia deixar de comentar a notícia mais triste da última semana, que foi o tombamento no cumprimento do dever do Major Sandro Moretti Silva, que eu conheci, major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que servia como subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, aqui na Zona Sul da capital de São Paulo, e, numa ocorrência com reféns, acabou sendo atingido por disparos efetuados pelo criminoso que mantinha 3 reféns e pretendia forçar a fuga utilizando esses reféns como escudo. O Major Sandro era um profissional muito qualificado, tinha 46 anos de idade, era um pai de família, há 26 anos estava na Polícia Militar. Serviu praticamente toda a sua vida profissional em unidades do interior do estado e tinha sido recentemente transferido para o 1º Batalhão aqui na Zona Sul, por efeito de promoção, onde atuava como subcomandante do batalhão. Uma ocorrência de difícil manejo, como é sempre uma ocorrência com reféns, e o Major Sandro, apesar de ser noite, estava no quartel e, ao tomar conhecimento da ocorrência, fez o que deveria fazer como subcomandante do batalhão. Dirigiu-se ao local dos fatos para coordenar as ações, para orientar os seus subordinados. Esse já seria o dever natural de qualquer subcomandante de unidade, não importando se estivesse no quartel, em casa, tomando conhecimento do fato. Mas ele, em especial, tinha preparo para isso, era portador de muitos cursos de gerenciamento de crises nessa área. Mas acabou sendo atingido. E o pormenor, muito explorado pela imprensa, é que ele não estava, no momento, protegido pelo colete balístico, que é regulamentar, que é impositivo para qualquer atividade operacional da Polícia Militar. Isso era um fato, e o que foi apurado e mostrado inicialmente é que ele, o Major Sandro, havia cedido o seu colete balístico para um cinegrafista de uma equipe de TV que estava no local desprotegido, porque não era das equipes de cinegrafistas que geralmente cobrem ocorrências policiais, mas tinha sido designado para essa função naquele momento. Preocupado com a segurança desse jovem profissional da imprensa, o Major Sandro havia cedido o colete balístico a ele. A conduta operacional nesse ponto não é a padrão da Polícia Militar, mas o que me impressionou muito nesse caso foi que parte da imprensa, e até mesmo uma certa declaração estranha do governador do estado, pareceram sugerir que o poder público e a imprensa estavam muito mais ocupados, estavam muito mais preocupados em apontar uma impropriedade procedimental do Major Sandro do que mostrá-lo como um herói da Polícia Militar tombado no cumprimento do dever, pela causa da ordem pública, da segurança pública, em defesa dos cidadãos que eram mantidos como reféns ali, e que estava à noite no quartel e não se recusou a assumir suas responsabilidades, comparecendo ao local de uma cena de crime, de uma cena de incidente, evidentemente com um grave risco de vida a envolver todos os policiais militares que lá estavam, e ele seria um deles, que acabou sendo atingido fatalmente. Esse é apenas um pormenor que sirva para evitar a repetição de fatos similares no futuro. Mas não é o ponto crucial, não é o ponto mais relevante. O ponto mais relevante é que o Major Sandro morreu em combate pela causa pública e deveria ser apontado como um herói e não ter sua atitude questionada desse modo que eu considero até covarde. O Major Sandro merece todo o respeito de São Paulo, merece ser lembrado como um herói. Que descanse em paz e certamente haverá um lugar para ele na casa do Senhor, porque está escrito que lá há muitas moradas. E lá há moradas para aqueles que são homens de bem, aqueles que são retos em sua conduta, e acredito eu, especialmente para os mártires. E de certa forma, guardadas as devidas proporções,
o Major Sandro foi um mártir da causa pública. Enquanto isso, os problemas de segurança pública de São Paulo continuam. Embora os resultados obtidos pela atuação da Força Policial nos últimos anos tenham sido notáveis, especialmente na questão da redução dos homicídios dolosos, porque chegou o Estado a um patamar considerado, digamos assim, civilizado nesses termos, com menos de 10 homicídios dolosos por grupo de 100 mil habitantes, o fato é que os crimes contra o patrimônio continuam a crescer e os latrocínios continuam a crescer. Para reverter esse quadro, muito especialmente dos latrocínios, muito especialmente dos roubos à mão armada, em que criminosos invadem residências e põem pessoas, famílias em polvorosa, é preciso uma maior ação, uma ação mais decisiva da Força Policial, e eu me refiro aqui tanto à atividade preventiva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, quanto à atividade investigativa da Polícia Civil, mas muito particularmente em relação à atividade investigativa, porque esses grupos que praticam esse tipo de crime, geralmente são grupos semi-organizados, extremamente violentos, que podem ser desmanchados, desmontados, através de um processo científico, correto, bem trabalhado, bem elaborado, exaustivo de investigação policial. Que é que nós assistimos recentemente aqui na capital de São Paulo. A repetição sistemática de roubos à mão armada no interior de residências, especialmente na região do Morumbi, claramente efetuados pela mesma quadrilha, porque o modus operandi era o mesmo, uma quadrilha, um bando extremamente violento, que chegou até a cortar dedos de pessoas, de vítimas, para obrigá-las a apontar onde estavam os bens que supostamente elas tinham dentro de casa, e a embeber, ensopar essas pessoas com álcool, ameaçando tocar fogo nelas, ameaçando queimá-las vivas e praticando toda sorte de violências. O modus operandi era o mesmo, e a resposta da Polícia Judiciária foi lenta. Só agora é que começam a ser presos os membros dessa quadrilha, em parte por prisões em flagrante efetuadas pela Polícia Militar, que evidentemente ajudam decisivamente na atividade de investigação da Polícia Civil. E em parte porque a Polícia Civil finalmente se mexeu para estabelecer um grupo de policiais dedicado exclusivamente a essa investigação para desmontar essa quadrilha. Demorou. E segundo o noticiário da imprensa de ontem, só aconteceu o resultado, só aconteceu a mobilização, só aconteceu a criação da força-tarefa, porque, no dizer da imprensa, o delegado-geral de polícia, o ilustre delegado-geral de polícia, pediu isso aos seus subordinados. Ora, será que o delegado-geral de polícia precisa pedir aos seus subordinados lá da área do Morumbi, da seccional de polícia própria, que concentrem as suas investigações em relação a um bando tão cruel, tão violento quanto este, claramente relacionado à maioria dos fatos, se não todos, pelo modus operandi? Não precisaria pedir coisa nenhuma. A iniciativa dos grupos de investigação, lá da seccional pertinente, já deveria ter acontecido há muito tempo, independentemente de uma atuação, de uma atividade no sentido de pedir, de acordo com o noticiário, por parte do delegado-geral de polícia. Porque esse era o seu dever, porque assim exige a segurança pública, porque a polícia tem de ter iniciativa, não pode se limitar a ficar registrando fatos que claramente são de mesma natureza, claramente têm uma correlação, claramente têm um modus operandi similar. E vítimas com dedos cortados, vítimas destroçadas psicologicamente, se acumulando nos boletins de ocorrência. A polícia tem de ser forte. A polícia de São Paulo é muito boa, é de excelente qualidade. E quando ela se decide agir, ela age. Estamos começando a assistir os resultados na demolição dessa quadrilha. Mas o povo de São Paulo pede mais ação. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.